Diz assim: e eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amém? Amém. Podeis assentar e aplaudir o nome de Jesus? Louvado seja Deus. Amados, esse rei chamado Jeroboão, ele na realidade, meus irmãos, estava com um privilégio nas mãos. Devido Salomão ter pecado contra Deus, devido Salomão não ter obedecido às ordens do Senhor, Deus cortou o reino e deu 10 partes nas mãos de Jeroboão e uma parte nas mãos dos filhos de Davi, dos filhos de Salomão, que reinaria sobre Judá. A outra parte seria reinado pelos outros reis de Israel. E agora nós vemos esse rei tomando uma decisão precipitada na sua vida. Ele viu que o lugar onde o povo adorava a Deus era em Jerusalém, onde foi construído o templo pelo rei Salomão. E esse rei agora, irmãos, começa a se incomodar. Eu quero te dizer uma coisa: quando nós começamos a buscar a Deus, nós começamos a incomodar o inferno e a incomodar muita gente, irmãos. Não é todo mundo que está feliz com a nossa felicidade, não. Não é todo mundo que está feliz em nos ver buscando a Deus, não. Porque tem gente que quer nos ver na derrota, no fracasso, destruído totalmente. E Jeroboão era um tipo de gente como essa. Ele viu o povo seguindo, fazendo e formando caravanas para ir buscar a Deus em Jerusalém. Então ele começou a pensar: se esse povo continuar indo para lá, eles vão se rebelar contra mim. Primeiro, ele já não confiou mais na palavra de Deus. Ele estava confiando em si mesmo. E agora ele arruma uma estratégia. E a estratégia é esta: vou fazer 2 altares para facilitar o povo de buscar a Deus. Um eu colocarei na cidade de Dan e outro eu colocarei em Betel. 2 pontos estratégicos que, entre aspas, ele queria, irmãos, facilitar os cultos ao Senhor. E cuidado com as facilidades que o diabo está nos aprontando para esses últimos dias. Talvez alguém diga: mas como, pastor? O diabo estará à frente de lugar para nós cultuar a Deus e nós buscar a Deus? Irmãos,
o que mais influencia no mundo espiritual é o buscar a Deus ou deixar de buscar o Senhor. Pode ver que o adversário, ele ganha terreno, ele ganha espaço quando o povo para de buscar a Deus. Mas também quando o povo começa a buscar o Senhor, não tem lugar para Satanás operar e atuar. Quantos estão entendendo? E olha agora, está lá agora o rei, meus irmãos, dizendo: é muito difícil, Israel, vocês saírem daqui perdendo tempo de ir lá para Jerusalém. Jerusalém, vocês vão arriscar a vida, vão perder tempo de trabalho, vão perder dinheiro, vocês vão ter que investir mais, vocês vão ter que sacrificar a família. Então faz assim, olha, nós temos aqui o nosso Deus, e fez bezerros de ouro, irmãos. Olha como o povo estava tão cego espiritualmente. Fizeram 2 bezerros de ouro para chamar a atenção do povo. E ali eles começaram a se curvar diante da presença das imagens. E a Bíblia diz, irmãos, que por este feito desse rei Jeroboão, o povo de Deus se desviou completamente do Senhor. Quantos estão entendendo? Amém. Só que antes de eles se desviarem, Deus levanta um profeta. É interessante que Deus jamais desiste de nós. Deus está sempre investindo em homens e em mulheres para obras específicas. Tem gente que vai ser profeta uma só vez na vida. O importante é que é profeta. O importante é que é útil para o reino dos céus. Quero que você entenda uma coisa. Deus quer usar a cada um de nós. Amém. Tem gente que dará lugar ao chamado de Deus para a sua vida e serão usados mais vezes. Tem gente que vai ser usado uma só vez e acabou. Como aqueles homens quando Moisés separou para lhe ajudar na obra. Eram 70 homens. A Bíblia diz que eles profetizaram e depois nunca mais profetizaram. Então o que acontece, meus irmãos? Quando o homem ou a mulher dá lugar a Deus e ao chamado que Deus tem na sua vida, Deus vai usar muito mais vezes para a glória do seu nome. E aqui nós vemos um homem que não tinha nome. A Bíblia diz que era um homem de Deus. E ainda que tivesse nome, o nome maior que nós temos que ter na nossa vida é esse título: homem de Deus, mulher de Deus. Irmãos, não é qualquer um que tem esse título. É para quem realmente faz a diferença. É diferente de eu dizer que sou homem de Deus, ou das pessoas dizer quem eu sou. Que na realidade, quem diz o que eu sou, primeiramente é Deus, e segundo é as pessoas. Ou não? Ou é o que eu falo o que conta? Não é o que eu falo, é o que as pessoas falam. É o que Deus fala de mim, é isso que eu sou. E assim serve para cada um de nós. Nós vemos hoje em dia muita gente se autotitulando a uma qualidade que infelizmente não tem. Olha, irmãos, eu sou muito usado, eu sou uma bênção, eu sou homem de Deus. É nada. É nada. Porque se fosse, faria diferença. Se fosse, seria mais humilde. Primeiro, homem e mulher de Deus, para ser homem e mulher de Deus, tem que ter humildade. E quando se tem humildade, o eu não vale nada. O meu eu, o nosso eu, não opina em nada. Quanto está entendendo? Quando você vê pessoas colocando o seu eu em primeiro lugar, primeiro é porque já não é mais. E se era, passou, deixou de ser, por se autotitular. Que é, e na verdade não é nada. Tira esse eco aí, por favor. Glória a Deus. Pode bater palma e glorificar a Jesus aí, irmão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pregar com eco é ruim, né, irmão? Alô? Ai, tá vendo que coisa mais tranquila? A gente fala, aí atrapalha tudo. Quem está entendendo? Aleluia. Irmãos, agora nós vemos este homem de Deus recebendo uma missão. Porque o rei Jeroboão estava lá em Betel, oferecendo um sacrifício a Deus. E Deus falou com o profeta, vai lá em Betel
profetiza contra o altar. Não era para profetizar contra o rei, contra o altar. E diz que dos filhos de Davi nascerá um chamado Josias, que iria sacrificar os falsos sacerdotes, os ossos deles em cima daquele altar. Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. O rei sabia muito bem do que se tratava. Em outras palavras, Deus está dizendo: esse altar não vale nada diante da minha presença. E Deus ainda falou por boca do profeta: a prova de que é Deus que está falando, esse altar vai se rachar ainda hoje, e a cinza do altar cairá por terra. Irmãos, aí quando o rei viu aquilo, estendeu as mãos dizendo: pega ele, segure ele aí. E aí não voltava mais a sua mão. A mão ficou seca, irmãos. E o rei tentando voltar a mão para o lugar. E alguém disse: não, senhor, já vimos que o senhor mandou. Ele disse: não, porque não estou conseguindo voltar mais. E o homem ficou desesperado, irmãos, com a mão estendida, com o dedo apontando para o profeta. Imagine agora, ele começou a pensar: meu Deus, será que eu vou ficar assim a vida toda? Já pensou a pessoa assim o tempo todo, irmãos? Ei, você aí. Aí tem que aproveitar e fazer assim, né, irmãos? Ei, vocês aí. Quanto está entendendo? Imagine para um rei, para uma pessoa normal, talvez acostumaria. Mas imagine para um rei a vergonha que ia ser alguém dizer assim: pai, que negócio estranho aquele lá, aquele rei só veio com a mão assim estendida. E ele já pensou logo no seu futuro. E ele já aproveitou que tinha um homem de Deus ali do lado. Ele sabia que não tinha crédito com Deus. Irmãos, é a maior tristeza nossa. E observe bem um detalhe: esse homem estava em cima de um altar oferecendo sacrifício, mas não tinha a comunhão com Deus que aquele homem ali tinha. E aquele homem agora mesmo pede ao profeta dizendo: ore ao teu Deus. Observe bem que já não era mais Deus do rei. Ele então diz: ore ao teu Deus para que restitua a minha mão outra vez. E aí o homem de Deus orou e o milagre aconteceu na hora. A mão do homem voltou a normal, a ser normal outra vez. E nem com isso Jeroboão, irmão, se arrependeu dos seus pecados. O que ele fez? Ele tentou agradar o profeta. Irmãos, o que tem de gente querendo transferir a glória de Deus para o homem, querendo agradar ao homem ao invés de agradar a Deus. No caso desse rei, o que ele deveria fazer? Meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoe, porque eu fui errado, eu não acreditei na tua palavra. Está aí os sinais, eu vi o milagre, todo mundo presenciou o meu milagre aqui agora. Poderia ter se arrependido, mas ele achou melhor agradar ao profeta. E chegou e disse para o profeta: vem comigo lá para casa, come, bebe, fica tranquilo, eu vou te dar um presente. O homem de Deus saiu com uma missão e uma responsabilidade. E a responsabilidade, o desafio que Deus colocou sobre o profeta era esse: na cidade não come e nem bebe, e nem quando voltar, não volte pelo mesmo caminho que foi. Foi a única exigência que Deus liberou sobre o profeta. Quanto está entendendo? Amém. Eu quero te dizer uma coisa: todos nós, quando cumprirmos missões, nós temos que entender uma coisa: na missão existem os desafios. E esses desafios devem ser, irmãos, realizado de forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém. Não ultrapasse o limite, porque senão nunca mais tu terás sucesso no teu ministério. Quanto está entendendo? Amém. E o profeta agora diz: ainda que tu me desse a metade da tua casa, eu não queria nada. Ele rejeitou agora, irmãos, talvez uma casa própria, talvez um camelo bem equipado, com bastante coisas de riqueza, peças de ouro, de prata. E esse homem agora rejeita algo maior e vai embora. E de repente, meus irmãos, a fama do homem corre dentro da cidade de forma terrível.
E essa fama chega aos ouvidos de um profeta velho, que já não profetizava mais. Porque se aquele homem tivesse comunhão com Deus, esse profeta velho, que a partir do versículo 11 começa a falar dele, Deus precisaria trazer alguém lá de Judá para falar lá em Betel? Precisaria ou não? Irmão, Deus só traz de longe quando não tem alguém por perto, disponível a fazer o que Deus está mandando. E Deus, agora, irmãos, permite uma cena, uma situação. O profeta velho, que já não profetizava mais. Porque existe uma coisa, a diferença entre ser velho profeta e ser profeta velho. Sabia que tem uma diferença enorme nisso daí? Velho profeta, mas um profeta velho é terrível, dá um trabalhão terrível. Sabe aquelas pessoas que já não profetizam mais? Que já não faz, impede quem quer fazer. Quanto está entendendo? Amém. E o que tem de profeta velho nos nossos dias, só Deus dá causa. Só Deus. Para fazer uma obra na vida dessas pessoas. Aí esse homem disse: prepara depressa, meus filhos, um jumento. Por onde foi que o homem de Deus foi? Disse: foi por aqui, meu pai. O homem montou num jumento e lá vem ele, irmãos. Quando encontrou, o homem de Deus estava sentado, talvez descansando um pouco da jornada do trabalho. E de repente aquele profeta velho chega e diz assim: você que é o homem de Deus? Ele diz: lógico que eu sou. Observe bem, irmãos, que existem coisas que às vezes nós não transferimos a glória devida ao Senhor. Ele poderia ter falado: eu sou pela misericórdia de Deus. Mas toda a honra e glória é a Deus. Então ele já, talvez aquele impacto, talvez ele nunca tinha ouvido falar aquilo. Ele deixou aquilo entrar no seu coração. Aí o que acontece? O profeta agora diz assim: vem comigo lá em casa, come, bebe, vamos conversar um pouco. Queria desfrutar de um momento, só nós dois, conversando das coisas de Deus. Talvez para perguntar por que ele não profetizava mais. Talvez para consultar a Deus através daquele profeta novo. Em dizer: Deus, por que o Senhor trouxe alguém de tão longe? Você nunca estava aqui por perto. Não sei qual era a intenção deste homem. Mas sabe por que ele deixou de profetizar, irmãos? Por causa da mentira que estava nos seus lábios. Esse homem já não era mais um profeta verdadeiro. De manhã ele dizia sim, à noite ele dizia que era não. E o pior, que mentia no nome do Senhor. E aí o que acontece? Esse profeta diz para o profeta novo: vem comigo. O profeta novo diz assim: não, eu não posso ir, porque Deus disse que eu não deveria comer e nem beber nessa cidade. E pelo caminho que eu fosse, se eu não voltasse, voltasse por outro caminho. Aí o profeta velho, o que é que diz? Um anjo de Deus me apareceu e disse que deveria te acompanhar e te trazer para você comer lá na minha casa. Irmãos, qual que é mais importante, um anjo ou a presença de Deus? Só que tem gente fazendo as coisas diferentes. A glória que é para Deus está dando para anjo. Tem gente que tem alguém dizer: irmãos, Deus está aqui no nosso meio, ninguém fala nada. Nem um glória a Deus se ouve. Agora se diz: irmão, estou vendo um anjo ali do lado daquela irmã. Ai meu Deus do céu, já até mistério fala, irmãos. Qual que é mais importante, a presença de Deus ou a presença de um anjo? Quantos estão entendendo? E tem gente cultuando aos anjos. Anjos invisíveis. Mas os anjos já são invisíveis, pastor. Esse é mais invisível ainda, que não existe. Não existe. Amém, amados? Amém. E agora aquele profeta, presta atenção, irmão. É triste quando o homem chega a esse ponto de acreditando em tudo que ouve e não consulta ao Senhor. Porque quem falou lá atrás foi Deus. Deus é de duas palavras, irmãos. Deus falou, está falado.
Tem muita gente esperando no decorrer do tempo as palavras de Deus mudarem. Eu quero te dizer uma coisa, pode passar o tempo que passar, o que Deus falou está falado e vai até o final com aquilo que Ele disse. Tem muita gente que diz, mas o A e B já mudou. Isso é o homem que muda. A palavra de Deus continua sempre a mesma, poderosa para mudar a vida daqueles que acreditam e que guardam essas verdades dos seus corações. Amém, queridos? Amém. Aí o que acontece, o profeta velho, quando falou que foi anjo, ele nem consultou a Deus, disse, então vamos, que eu estou morrendo de fome mesmo. E volta para a casa do profeta. Não orou, não fez nada disso. E quando chega lá, está lá, come e bebe, se alegrando. Aí agora Deus não tinha outro para usar, usou o profeta velho mesmo. Quero te dizer uma coisa, irmão, nem sempre que Deus nos usa é porque estamos bem com Deus. Às vezes é pela necessidade do momento. A necessidade do povo. Mas não quer dizer que estamos bem. Porque o homem lá atrás estava mentindo, dizendo que um anjo, sem ter anjo nenhum falando nada com ele, desfazendo da palavra de Deus para trazer benefício para si mesmo. E colocar tropeço diante de um outro profeta inexperiente. Um homem poderia dizer, então vai, meu querido, segue o teu caminho. Vai em paz, eu tenho certeza que tua jornada será longa. Aleluia. Mas não, irmãos. Cuidado com os profetas velhos. Aleluia. Que estão querendo traçar meios para parar a tua caminhada. Aleluia. Para impedir de você avançar no teu ministério. Com mentiras. Dizendo que Deus está mandando falar sem Deus mandar falar nada. Aleluia. E ainda que Deus fale, irmão, você tem todo o direito de dizer, Deus, eu não estou desfazendo, mas eu quero uma confirmação se é ou não o Senhor que está falando comigo. Não é pecado pedir a Deus confirmação da sua própria palavra. Amém, irmãos? Amém. Mas infelizmente muita gente está naquele ditado popular, Maria vai com as outras. Está todo mundo falando, eu também vou falar. Está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Você não está vendo que Deus te separou para ser diferente? Para você ir fazer e voltar até por outro caminho. Nem pelo mesmo caminho você deve voltar. Você não está vendo que Deus está fazendo coisas grandes através da tua vida? Deus está te levando a lugares que muitos não podem mais ir, por não ter a mesma comunhão que você tem. E muitas das vezes desprezamos isto, simplesmente para satisfazer a nossa própria vontade. E desfazemos da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje já não se firmam mais no Senhor, porque não querem deixar sua vida de adultério, não quer deixar sua vida de prostituição, não quer deixar a vida de engano, de roubo e de tantas outras maldades que se pratica. Quantas pessoas querem servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo? Quantas pessoas vêm para cá e ainda faz campanha de livramento diante de Deus? Deus, amanhã é sábado, Senhor, eu preciso ir lá, Senhor, na festa, no carnaval, eu preciso ir lá no baile, eu preciso ir lá tomar umas, meu Deus. Então me dê a proteção para que nada de mal me aconteça. Irmãos, até quando nós vamos enganar a nós mesmos? É preciso haver conversão na nossa vida, mudança de vida. Eu quero te dizer uma coisa, tem muita gente recebendo as palavras que você despreza há tanto tempo e sendo beneficiado com elas, sendo abençoado, enquanto muita gente está parado no tempo, e pior, que não percebe que já parou no tempo. E não é falta de Deus falar não, que Deus está falando. Deus está orientando. Quantas pessoas querem viver uma vida dupla, de mãos dadas com Jesus e de mão dada com o pecado, com o mundo, com as drogas, com os vícios? Irmãos, com Deus não tem meio termo. Aleluia. O diabo é que aceita a gente ser meio crente, mas Deus não aceita. Ou você é ou não é. Ou você serve a Deus ou não serve. Aleluia. Decida a tua vida. Você tem um poder chamado poder de decisão.
Decida o que quer para a tua vida. Veja o que é melhor para a tua vida. Veja se vale a pena dar ouvido à voz de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto você der ouvido à voz de Deus, só terá prejuízo para o mundo espiritual na maldade, mas terá vitórias de Deus grandiosas na sua vida. Enquanto você obedece, você vai conquistando. Deus vai te abençoando. Deus vai fazendo coisas grandes. De parar de obedecer, para de crescer, para de avançar, para de conquistar. Tem muita gente reclamando: Deus, por que eu não recebo mais? Ainda tem a cara de perguntar a Deus por que não recebe. Busca para tu ver se não recebe. Aleluia. O nosso problema, irmão, é que a gente se autoconfia. Irmãos, eu sou mesmo, eu sou uma bênção, eu sou um homem de Deus, eu já orei demais. Aí começa a viver igual um museu, só do passado. Irmãos, eu quero aqui contar os meus testemunhos. Irmãos, eu já fui demais. Irmão, Deus me usava demais. Irmãos, olha, quando eu falava. E agora por que não fala? Por que não faz? Você não está vendo que já está com os testemunhos muito antigos? Será que não está na hora de renovar? Ou Deus parou de operar? Ou Deus já liberou toda a sorte de bênçãos? Quanto está entendendo? Deus já não fala mais comigo. Será que é a culpa do irmão? Será que é a culpa da irmã? A culpa é você mesmo, que parou de ter comunhão com Deus. Porque eu não preciso de ninguém para ter comunhão com Deus. Eu não preciso de quantidade de pessoas para eu ter comunhão com Deus. Mas tem gente que acha que a quantidade de pessoas leva mais a ter comunhão com Deus. Eu quero te dizer uma coisa: há uma diferença entre comunhão e emoção. Tem muita gente muito emocionado e pouco tendo de Deus. Amém, irmãos? Amém. E a hora que nós começarmos a entender o que é emoção e o que é comunhão com Deus. Deus tem saudade de muitos crentes que choravam na hora da mensagem, porque dava crédito a cada palavra que saía da boca do pregador. Aquela época que você não via nem quem é que pregou. O importante para você era a mensagem que foi pregada. Hoje não. Quem é que prega? Fulano de tal. Então deixa de lado. Tal dia eu vou. Você está morrendo, meu irmão. Você está perdendo a graça de Deus. Muitas das vezes quando dizemos não, não é para o pregador, não é para o pastor, não. Você está dizendo não é para o próprio Deus. Não para o teu próprio chamado. Não para o teu próprio crescimento. Quem está me entendendo? Amém. Vamos começar a ter de novo, irmãos. Nós temos um privilégio que Satanás não tem, que é de se arrepender e de voltar a praticar as boas coisas. Aleluia. E detalhe, isso só acontece enquanto a nossa alma estiver no corpo. Depois que saiu também, o destino será o mesmo de Satanás. Se for céu, é céu. Se for inferno, é inferno. Não tem purgatório. Não tem um lugar onde vai ser menos sofrido. Não. É céu ou inferno. Quem entendeu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. E agora, para nós finalizar, está lá o profeta, ó, comendo e bebendo. Quando Deus diz não come, não bebe. Mas Deus, por que eu não posso comer nem beber? Olha, presta atenção numa coisa. Se a gente analisar o que Deus está falando, irmão, a gente não sofre. Verdade. Deus disse para não comer nada de lá e nem beber nada de lá. Mas Deus não proibiu ele levar a comida dele para ele comer. Proibiu? Deus proibiu levar a bebida dele, a água dele? Pode ver se está aí Deus dizendo, não leva nada também. Deus não falou nada disso, irmãos. Mas o problema é que a gente faz mais interessado. Deus, mas por que eu não posso só pegar um pouquinho? Por que eu não posso só comer um pouquinho? Só experimentar, Senhor. Só um golinho que não faz mal para ninguém. Vê os viciados hoje, quando é que começou? Um pouquinho, ó. Tá gostoso. Aí começa a aumentar, só mais um pouquinho. Só coloca mais uma dose aí. Ah, você não pode embriagar, você é cristão. Não, Paulo, eu até descobri agora que Paulo disse para Timóteo que a gente não pode embriagar. A gente pode beber, mas não pode embriagar. Pode pôr mais uma que eu estou falando que eu não estou embriagado. E já está, irmão, já trocando as pernas.
Não, mas eu tô consciente aqui. Tá igual aquele camarada que é pego no trânsito bêbado. Não, eu tô bom demais. Esses guarda aí, ó, que tá falando essas coisas. E aí não sabe nem as palavras, já fica até tropeçando. Não querem me acusar, vou chamar meu advogado. Não tem dinheiro nem pra coisas boas pra vida. Ainda quer dizer que tem advogado. E aí, irmãos, é onde sofre. Porque o problema, irmão, não é cair, é permanecer caído. É verdade. Tem muita gente que quer cair e não quer se levantar. É igual ontem no estudo que nós tivemos aqui, citamos sobre isso. Tem pessoas que não são libertas. Não é porque Deus não quer libertar, porque elas mesmo não querem ser libertas. Porque volta a praticar as mesmas coisas que dava acesso aos demônios entrar. Aí o diabo já até sabe, diz, olha, eu vou sair, te espero lá fora, lá depois a gente continua a nossa jornada. Aí vem, sai diabo, o diabo sai, tá bom, ó, que hora vai terminar? Daqui uns 10 minutos, tô te esperando ali fora na esquina, vou ficar assim um pouco mais longe, não se preocupa não, tô contigo, não abro. Porque sabe que vai voltar a praticar as mesmas coisas. Sabe que vai voltar ao mesmo despojadouro de lama. A Bíblia diz, irmãos, que o cachorro vomita e volta a comer o seu próprio vômito. É assim, tem muita gente. Sai da vida errada, eu vou lá na igreja, estou até fazendo campanha. Aí vai para o pecado. E volta de novo para o meio. Vai para a casa de Deus, volta para o pecado. Não tem mudança. E o pior é que ainda querem culpar alguém. Acho que eu saí dessa igreja aqui, que eu não estou sendo abençoado, estou sendo liberto. Você nunca vai ser liberto enquanto não mudar de atitudes. Aleluia. Enquanto não mudar de comportamento, de mudar de vida, de mudar de amizades, de mudar a tua forma de se vestir, a tua forma de andar, a tua forma de falar. Você nunca terá mudança se você mesmo não se esforçar pela essa mudança. Ah, mas Jesus sabe que eu quero. Quer nada. Quer nada. Porque você tem poder de dizer não para o pecado e continua dizendo que sim. Ainda quer que Jesus seja obrigado. Não, Jesus, eu já entreguei a ele. Né, Jesus? Jesus está dizendo nada disso. Se tivesse me entregado, já estava abençoado. Deixa de ser mentiroso contigo mesmo. Irmãos, não engane a você mesmo. Mude a tua vida. Aleluia. Não dê lugar ao diabo, diz a Bíblia. Glória a Deus. E tu verás que a tua vida será uma bênção. Amém. Amém, amado? E para finalizar, o profeta agora, Deus usa o profeta velho dizendo, assim diz o Senhor, porquanto tu não deste ouvido à minha palavra e comeste pão nessa cidade e bebeste água, eu te digo, tu não entrarás no sepulcro dos teus pais. Imagine que o apetite acabou na hora, hein, irmãos? O homem já ficou desesperado, dizendo, olha, eu vou ter que ir embora. Ô profeta, você me enganou, rapaz. E saiu dali, irmãos, o outro profeta disse, pega minha jumenta e vai com ela. E o homem vem desesperado, irmãos. Vai indo, talvez até orando, Deus, tem misericórdia, Deus. Mas agora já é tarde. Existem sentenças de Deus que não voltam mais atrás. E aí o que acontece? Um leão, irmão, presta atenção numa coisa. Leão jamais vai atacar alguém ou atacar um outro animal se ele não estiver com fome. Ele jamais ataca. Para matar por matar. Ele só mata quando ele está com a necessidade de comer. Aí lá vem, meus irmãos, o homem montado no jumento. Com certeza, na visão de leão, com certeza o jumento tinha muito mais carne do que o profeta. E o leão deu uma olhada, talvez pensou na mentalidade de leão, vou matar aquele jumento. Vou dar um berro aqui, o homem vai sair correndo, e aí o jumento fica sozinho, vai ter carne demais. Acho que pelo menos umas 3 semanas deve ter carne. Mas quando ele vai atacar, Deus diz, não, deixa o jumento. Pode matar o profeta. E o leão vem mesmo, mata o profeta. Não devora o seu corpo. Só mata e fica deitado ao lado do corpo.
E o jumento do outro lado, irmãos. Em pé também. 3 corpos. O do desobediente morto. E os animais que não têm o mesmo raciocínio. Vivo. Os animais que dão mais ouvido à voz de Deus do que nós mesmos. É verdade. Está lá um leão obediente à voz de Deus. Matou o profeta e ficou ali. Podia ter ido embora. Mas ficou lá para dizer: quem matou foi eu mesmo. Mas quem mandou foi Deus. Então eu matei mesmo e acabou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. E agora sai a notícia: olha, aquele homem que profetizou que foi uma bênção, de manhã já está morto à tarde. Aí o profeta velho diz assim: ele morreu por minha causa. E agora, vamos fazer o quê? Enterrar. O que vai fazer com o morto? O pior é que ninguém nem levou notícia. Talvez o camarada nem falou de onde ele era, irmãos. E aí o homem enterrou aquele profeta e disse para os seus filhos: quando eu morrer, me enterra junto com ele. Essa vai ser minha honra, ser enterrado junto de um verdadeiro homem de Deus. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E acaba a história deste homem. Acaba a história deste moço. Por quê, irmãos? Por não dar ouvido à voz do Senhor. A tua história acaba quando você para de ouvir a voz de Deus. Sabe quando é que a gente para de ouvir a voz de Deus? Quando acha que é o homem que está falando. Quando eu começo, isso aí é Deus. Aí sim, aí é Deus falando. Não, agora é o irmão que está falando. Ei, que Deus é esse? Que Deus bagunçado é esse que você está servindo? Que fala, diz: agora eu vou falar, agora tu pode falar, homem. Não, agora eu vou falar essa parte. Não, agora tu pode falar. Irmão, Deus não tem meio termo. Aleluia. O Deus que começou a falar do começo vai até o final falando. Glória. Agindo e fazendo. Porque Ele é Deus. Aleluia. E nós oramos pedindo a Deus para Deus falar conosco. Quem orou aqui hoje para isso? Aleluia. E Deus está dando resposta às orações do seu povo. Graças a Deus. Amém, amados? Amém. Em nome de Jesus, continue obedecendo. Enquanto obedecer, será próspero. No dia que parar de obedecer, ali acaba tudo. Fiquem de pé, nós vamos estar orando ao Senhor. Louvado seja Deus.